Como destravar um motor de geladeira utilizando um capacitor eletrolítico? Mas você sabia que a deficiência na instalação elétrica também pode fazer com que o compressor não funcione? Ou fique tentando várias vezes até dar a partida? Vamos fazer aqui uma demonstração. Essa demonstração já vai valer aquele like. Qual é o nível de tensão necessário para que esse compressor entre em funcionamento? É um compressor Embraco de 1/6 e trabalha na rede de energia de 220 volts. Utilizando aqui um multímetro na escala de corrente alternada, uma das ponteiras vai ficar aqui no conector do relé de partida e a outra ponteira vai auxiliar aqui no monitoramento conectado aqui no protetor térmico. Eu vou ligar o equipamento numa tomada controlada e vamos observar aqui o nível de tensão através do multímetro, o nível de tensão necessária para que esse compressor entre em funcionamento. Vou ligar, adicionar uma tensão, ele tenta partir e nada. Vou levar o nível de tensão para observarmos qual é o nível necessário para que ele entre em funcionamento. 210 volts. Ou seja, um compressor pode de repente não funcionar devido a uma deficiência na instalação elétrica. Pode ser uma queda acentuada na tensão, pode ser uma tomada folgada. Se essa dica foi legal, já deixa aquele like, não foi inscrito? Se inscreva no canal, eu sou o Paulo, do canal Paulo Soluções, é um prazer ter você comigo. Outro detalhe antes de instalar um capacitor eletrolítico, tem que ser verificado a condição do protetor térmico e do relé magnético, se estão ok. Eu vou deixar um card no alto do vídeo, clica no card, lá tem como fazer os testes no protetor térmico e no relé de partida. Outro fato que deve ser avaliado é as condições das bobinas do compressor. Então, esse compressor tem duas bobinas e entre as bobinas tem um ponto comum, que é sempre esse pino que ele é sozinho, ou para cima ou para baixo. Então, entre o pino comum e a bobina principal, que é a bobina que é energizada diretamente durante o funcionamento do compressor, temos ali uma anotação de 14,9 ohms de resistência, um valor aceitável. Entre a bobina auxiliar e o pino comum, temos ali 29,8, um valor aceitável. Significa que dá para fazer a instalação nesse compressor. Eu trouxe esse outro compressor. Observe que esse compressor ele já usa um outro tipo de... usa aqui um PTC. Ele tem só 2 conectores. Ele não aceita o capacitor eletrolítico de partida. É um outro tipo de capacitor permanente. Ele pode ser assim, corpo metálico ou material plástico. Eu trouxe esse outro compressor para nos servir aqui de exemplo. Vamos verificar aqui as bobinas. Temos aqui o pino comum e a bobina principal. Entre a bobina principal e o comum, temos ali 40,6 ohms de resistência. Agora observe que entre o pino comum e a bobina auxiliar, ela nos apresenta ali um valor de 154 kΩ de resistência, sinalizando que esse compressor e as suas bobinas já está queimada. Tem que ser feita a troca desse compressor. Agora observe que esse relé magnético, os seus contatos aqui onde tem esse jumper que liga um conector ao outro, eles são muito pequenos para pôr um conector, mas dá para fazer uma adaptação, cortar esse jumper e soldar os fios nesses conectores. A adaptação faz desse seguinte modo: corta o jumper e solda as pontas dos fios
dos conectores minúsculos aqui desse relé magnético. O que resta agora fazer nessa ligação? Retornar esse relé na sua posição original. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like, não for inscrito, se inscreva no canal, acompanhe o nosso conteúdo. Agora, no relé de partida, conectamos em cada polo os conectores aqui adequados e a nossa ligação, nossa adaptação aqui do capacitor de partida estará concluída. Dessa forma, aqui temos então um capacitor de partida auxiliando um motor de geladeira que por algum motivo esteja travado. Um grande abraço, até o próximo vídeo.